Olá a todos, mais uma vez nos encontramos aqui presentes para louvar e honrar o nosso Deus que deu a sua vida por nós, para que hoje pudéssemos ter a esperança da vida eterna se formos firmes e fiéis até ao fim da nossa caminhada. Então, hoje vamos ter uma palavra que leva-nos ao passado, na conquista da Terra Prometida. Josué. E é Josué, os 5 reis, a batalha contra os 5 reis. E o paralelo com o Apocalipse. E o paralelo com o Apocalipse. Vamos fazer um paralelo com a batalha que vem aí, do Apocalipse, e o que aconteceu com Josué nesta batalha. E há uma coisa, o tema é vencendo os 5 reis, derruba os obstáculos que impedem a sua vitória. Vamos ver o que é que estes 5 reis representam como obstáculos na nossa vida. Mas antes de mais, vamos só fazer uma curta oração para que o Senhor nos ajude a entender esta palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, aqui estamos novamente para te pedir, Pai, que guies esta palestra, Senhor, e que me ajudes como teu servo a trazer o que é importante sobre esta parte da palavra, da tua palavra, e que a todos que nos ouvem, seja aqui, seja online, possam entender e passar à prática. Te entregamos todas estas coisas em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem. Antes de lermos a passagem em específico, uma ligeira introdução. O livro de Josué é um livro fundamental para se entender a conquista da Terra Prometida pelo povo de Israel após a escravidão no Egito. Como sabem, o povo de Israel foi escravizado durante 400 anos no Egito, não é? Onde sofreu opressão, escravidão pesada. E Deus, por intermédio de Moisés, foi libertar o seu povo. Toda a gente conhece essa história, os 10 mandamentos, claro. Que a novela da Record. E são muitos os paralelos desta conquista, que depois é feita por Josué, não é? O Moisés vai buscá-los ao Egito, atravessa o deserto também com o povo durante 40 anos, porque o povo foi infiel durante essa prometida. Agora deixa só quando falta falar, senão no vídeo vai. E o que é que acontece? Depois Josué, não é? Porque Moisés morre e Josué é que vai começar na conquista da Terra Prometida. E depois dessa conquista existem muitos paralelos, não é? Com a futura conquista deste mundo por parte de Jesus e seus eleitos revelada em Apocalipse. Em Apocalipse também vemos o fim da guerra a ser travada entre o bem e o mal. E Josué é um tipo de Jesus. Josué mostra que a conquista da Terra Prometida, quase como Jesus depois conquista a Terra, não é? E há um paralelo entre um e outro. Todo o Velho Testamento tem paralelos com o Novo Testamento, porque o que acontece no passado permite-nos vislumbrar melhor o que vai acontecer no futuro. E Deus usa esse tipo de paralelismo para que as pessoas vejam melhor o que vai acontecer. Temos várias coisas que mostram isto. O paralelo da queda de Jericó com a queda da Babilónia. A Babilónia representa o Império Mundial final e que estamos a viver hoje em dia, não é? O Império da Babilónia, no fundo espiritual, que vai cair, e Jericó representa também isso. Das ações sobrenaturais provocadas por Deus nas batalhas travadas, Deus intervém de forma sobrenatural na conquista da Terra Prometida. Não é uma conquista militar por si só, não é. Há muitas coisas em que Deus intervém, a queda das muralhas de Jericó, por exemplo. O sol parar, na batalha que vamos ver, há uma paragem do sol a pedido de Josué. E há várias coisas sobrenaturais, como vamos ver em Apocalipse. Em Apocalipse, no livro do Apocalipse, quem lê, vê que Deus vai intervir de forma sobrenatural no mundo, de forma a que os eleitos vençam a batalha contra o Anticristo e a nova ordem mundial. Os 2 espiões
por exemplo, de Jericó, as duas testemunhas de Apocalipse. Existem duas testemunhas que são referidas em Apocalipse. Existem dois espiões que vão a Jericó. E entre outros paralelos. Vamos focar nesta matéria sobre a batalha de Josué contra a coligação de reis amorreus que fizeram uma coligação do povo que vivia em Canaã, que Israel ia tomar posse, e houve 5 reis que se juntaram para combater Josué. Então vamos ler a palavra, que é nessa parte. Josué 10, de 1 a 5. Quem quiser ler na sua Bíblia, eu vou ler aqui. Ok? Então vamos lá. Vou passar à leitura. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara Ai e a destruíra totalmente, pois este fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, pois Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, e era ainda maior que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Uão, rei de Hebron, a Pirá, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, para lhes dizer: subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Amém. Muito bem. Então, quem eram primeiro os amorreus? Os amorreus eram um povo que habitava então nas regiões de Canaã, não é? Que era o que o Israel atualmente está, onde está Israel situado hoje em dia, e eram os povos que viviam lá. São mencionados na Bíblia desde muito cedo, no período já patriarcal, já até do Abraão. Segundo a lista das nações de Gênesis 10, os amorreus descendiam de Canaã, que era o neto de Noé, filho do Cam, e que era uma linhagem, de certa forma, já amaldiçoada pelo próprio Noé, por o que aconteceu, não é? Outra história. Na maioria das vezes, os amorreus aparecem aliados a outros povos, sempre em oposições aos israelitas, sempre em oposição ao povo de Deus. Era um povo inimigo do povo de Deus. Isto só para introduzir quem eram os amorreus. Josué vai sair contra os 5 reis amorreus, então. Porquê que vai sair? Porque o Josué, depois vocês podem ler, tinha feito um acordo de paz com esses gibeonitas. E, a partir do momento que fez um acordo com eles, de certa forma, quase que se ficou como obrigado a defendê-los, não é? Caso houvesse guerra. E ele, então, decidiu, com instrução divina, porque Deus diz que ele deve ajudar os gibeonitas, saiu à guerra contra a coligação de reis amorreus para defender esse povo. Porque esses povos, os gibeonitas, viviam no meio deles. No fundo, os gibeonitas deveriam era ajudar os amorreus. Mas fizeram o contrário. Temeram, viram que os israelitas tinham o poder de um Deus sobrenatural, não é? Já era conhecidas as histórias que Deus andava a fazer, de abrir o mar, de tirar do Egito. Temeram e até enganaram de certa forma o Josué, mas no fundo foi por medo e entregaram-se até à escravidão dos israelitas, mas decidiram ficar ao lado deles. E os outros reis ficaram indignados e vamos combatê-los. Josué saiu para ajudar. Então, o que nos importa agora a nós, e esta batalha Josué vai vencer de completo, mas o que nos interessa analisar é o paralelo desta batalha com a batalha de Jesus e o seu povo contra os reis malignos do Apocalipse. Lembram-se que vai haver também uma coligação de reis no Apocalipse. Em Apocalipse,
vão haver 10 reis, 10 líderes que vão apoiar, que vão dividir o mundo, no fundo, em 10 setores, o anticristo à cabeça e o mundo em 10 setores, que são chamados no Apocalipse de os reis, 10 reis que vão controlar o mundo na nova ordem mundial. Esses reis vão batalhar contra Jesus na vinda de Jesus. Eles vão se preparar para uma guerra contra Jesus Cristo. Eles sabem o que vem aí, não é? O anticristo e Satanás estão fartos de saber que Jesus vai invadir este planeta no fim desta era e vão se preparar para a guerra. Aqui a mesma coisa. É-nos dito em Apocalipse que na iminência do castigo divino os reis da terra se refugiarão depois, não é, em cavernas e rochas das montanhas, o que hoje chamamos de bunkers, que já estão todos prontos, não é? Não faltam bunkers prontos e assumidos por aí, que estão prontos para receber as elites que neste momento controlam a terra. Apocalipse 6:15. Pois também os reis amorreus o fizeram quando perderam a batalha. Eles vão combater, vão perder e vão se refugiar também nas cavernas. No entanto, foram capturados, subjugados e enforcados por Josué. Esses reis que se refugiaram, isto já nos está a mostrar um paralelo, que é essas elites que depois vão para os bunkers, na chegada de Jesus Cristo, na iminência do julgamento divino, vai-lhes acontecer o mesmo que estes. Isso está escrito em Apocalipse e aqui mostra-nos esse paralelo. Esta batalha é uma paralela com o que vai acontecer em Apocalipse. Vamos só ler esta parte. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, pondo os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disto Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até à tarde. Amém. Isto quer dizer o quê? Reparem bem, puseram os seus pés sobre os pescoços. Isto é subjugação total. Isto na antiguidade, quando se mandava pôr um pé no pescoço de um rei derrotado, era a subjugação total. O que Deus nos está a mostrar aqui é que os reis malignos que vão apoiar o anticristo vão ser totalmente subjugados. Eles só estão a cumprir um propósito, mas o destino deles é este, já está traçado. Então, e muito haveria a ser dito da riqueza dos paralelos desta guerra com a guerra apocalíptica patente no Apocalipse. Mas iremos focar no significado dos nomes dos reis amorreus e o que eles significam para nós que somos os guerreiros de Cristo neste mundo e que iremos defrontar as forças satânicas no fim desta era. Amigos, nós somos o exército de Josué. Ok? A nossa batalha não é com espadas. É com a espada da palavra de Deus. É converter almas e subjugar tudo que for maldade em nome de Jesus Cristo. É esse o nosso objetivo. É essa a nossa guerra. Nós somos guerreiros de Cristo. E eu já vos disse aqui, já vimos outros cultos e outras exposições da palavra, que nunca há nada na Escritura que é por acaso. E os nomes dos reis vão nos mostrar coisas que eles vão usar contra nós. E a gente tem que estar preparado contra elas. Então, vamos ver. Os 5 reis amorreus. O que é que eles significam? Primeiro rei, o chefão, Adonisedeque. Adonisedeque, o que é que significa? Adonisedeque era o rei de Jerusalém. Vejam bem, onde é que vai estar o anticristo a mandar? Em Jerusalém. Temos visto acontecer esta guerra em Israel. Porquê, meus irmãos? Agora fazendo um parênteses. Porque Israel é fundamental para que o anticristo firme o seu poder, o seu governo. Está escrito, ele tem que firmar. Ele, para ser o Messias, ele quer se apresentar como o Messias. Ele quer se apresentar como o de Jesus Cristo, não é? Dos maus, mas ele vai se apresentar como o bom.
Então ele tem que se apresentar para os judeus como o Messias, para os cristãos como o Messias. Então, para isso ele tem que cumprir o que está na Bíblia, que é para tentar convencer os cristãos e os judeus. Então ele precisa de Israel. Ele precisa de firmar o seu governo em Israel. Então é por isso que neste momento nós estamos a ver a guerra a chegar-se a Israel, que é para o anticristo mais tarde poder chegar como o Salvador de Israel. Entendem isso? Ele tem que chegar como o Salvador de Israel. Quando vier essa paz, a primeira paz que vamos ver é a paz de Satanás. É para enganar. A falsa paz. A falsa paz. Muito bem, Lídia. Então, reparem bem nisto. Adonisedeque era o rei de Jerusalém. E o seu nome significa meu Senhor é justiça. O que é que o anticristo se vai dizer? O Senhor da justiça. Reparem bem nisto. Um rei ímpio morreu, dizia que era o Senhor da justiça e estava em Jerusalém. Isto é um paralelo claro, clarinho, com o que vai acontecer com o anticristo. Reparem nisto. Este era o líder da coligação e o seu paralelo será com o próprio anticristo que se estabelecerá em Jerusalém e se dará o Senhor da Justiça, sendo que na verdade é um farsante, um autêntico demónio que se dirá justo para enganar as massas. Entendeis isto? É clarinho aqui. Aqui não tem segredo nenhum. Isto é clarinho. Segundo o rei, os que vieram ajudar. Ora, este era o rei de Hebron. Qual é o significado do nome? Aviso às massas. O significado do nome. Orão, estamos sempre a ver no hebraico antigo. Significa aviso às massas. Ou seja, implica uma massa humana considerável que está sob aviso divino. E realmente será assim no Apocalipse. Massas de gente, milhões de pessoas serão iludidas pelo anticristo e lutarão por ele contra os santos. Atenção, amigos. Deus os avisa, mas eles continuarão a blasfemar-se e, sendo assim, sentirão a ira divina. Mas antes disso, perseguirão os resistentes ao sistema da besta. Irmãos, massas, milhões de pessoas vão se juntar ao anticristo. Temos que estar preparados para isso. Este é um inimigo particularmente difícil, pois a humanidade tende a seguir o rebanho. O poder e a influência das massas é muito forte e os fracos não vão conseguir resistir. Pelo que fica o aviso, temos que suportar a pressão das massas. Irmãos, a mídia vai só dizer que ele é o melhor que há. O povo vai se juntar a ele de forma como se ele... Reparem, eles vão trazer o caos para se ele se apresentar como Salvador. O mundo vai se unir em volta do anticristo como ao Salvador. A mídia vai só dizer, e todos os que disserem não ter na mídia negacionistas, extrema-direita, essas coisas todas que nós vemos acontecer. Irmãos, este aqui, Orão, é um inimigo perigosíssimo. Porquê? Porque eles vão ser massas e nós temos tendência a seguir as massas. Mas Deus não vai perdoar as massas. Até porque isto é um aviso às massas. Se lerem o Apocalipse, o Senhor vai avisá-los. Atenção. Vai haver avisos divinos nos sinais que vão estar a acontecer. Nós vamos avisá-los e eles vão se voltar contra nós. Isto é um inimigo muito difícil de suportar, mas hoje aqui vocês ficam a saber e peçam ao Senhor para vos dar capacidade para este inimigo. Este, para mim, é mais perigoso até que o primeiro. Nada, mas isto são massas que o vão apoiar. Ok? Cuidado com este inimigo. Pira, o rei de Jarmut. O seu nome significa como um jumento selvagem. Os jumentos na Bíblia representam sempre teimosia e materialidade humana. Sempre. Sempre vimos um jumento, isso quer significar... O jumento é um animal teimoso. E é materialista. O jumento não é como o cavalo, fiel ao dono. Não, o jumento vai com quem lhe dá de comer. Ok? Então, na Bíblia, quando vemos jumentos, quer mostrar
o lado material do ser humano, materialista, teimoso. E, ligando aqui, é isto que as massas que vão seguir o anticristo serão, como jumentos selvagens, irracionais, que seguiram os seus impulsos carnais e materiais, desprezando a espiritualidade e a verdade. Todos os que priorizarem os bens materiais acima dos espirituais vão ser aniquilados. Aniquilados. Irmãos, isto aqui não são cultos normais. Aqui, eu não sei, o Senhor escolheu-os. Glória! Mas isto são cultos de preparação para a guerra espiritual. Aqui prepara-se para a guerra espiritual. Foi esse o ministério que o Senhor me deu e é isso que eu preparo as pessoas. Porque as pessoas, infelizmente, não estão a ser preparadas nas igrejas para isto. As igrejas, instituição, hoje em dia, vão ser, muitas delas, levadas pelo orão. As massas. Elas já estão de abraço com o Papa. É ou não é? Que é como se fosse o João Batista do Anticristo. É este Papa anda a pavimentar o caminho para chegar ao Anticristo. O ecumenismo. A esquerda, e quando eu falo de esquerda, é esta esquerda que a gente vê aqui, que vale tudo, ultraliberal. É o que é. É ou não é, meus irmãos? Então vocês reparem bem nisto. É preciso muito cuidado, porque as próprias igrejas vão ser, isto aqui vai ser muito complicado. E eu tenho que vos mostrar que isto está na Bíblia. Eu já mostrei aqui vários significados de nomes em outras palavras. Vocês podem consultar para vocês. É o que significa. Deus não nos dá estas mensagens por acaso. Eu já vos disse, está tudo escondido para quem procura. O que é que Jesus diz? Buscai e achareis. Batei à porta e eu abro. É ou não é? Quem procura, acha. Está tudo na palavra. Então estes são avisos muito sérios para o povo de Deus. Siga. Jáfia, o rei de Laquis. O seu nome aponta para brilho. Aquele que irradia. E isso tem aqui dois significados. Primeiro, transporta-nos para a serpente do Éden, pois o seu nome em hebraico, que era Nakash, também significa aquele que brilha. Nakash em hebraico também dá indícios daquele que brilhava. Ou seja, indica-nos claramente para a figura de Satanás ou Lucifer, que sempre tenta, Lucifer, portador da luz, brilho, que era o título que ele tinha antes da queda. Que sempre tenta enganar com brilho. O que é que diz a palavra? Satanás transfigura-se em anjo de luz. Aludindo ao seu antigo título antes da queda de portador de luz. Este significado pode também apontar para as promessas satânicas de um futuro radioso numa nova ordem mundial. Ou do poder radioso que o falso profeta mostrará ter. Pois, como sabemos, fará grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganava até os eleitos. Irmãos, o anticristo e o falso profeta, não é só o anticristo, há o falso profeta. O falso profeta é que vai aparecer no mundo para impulsar o anticristo. Como o falso profeta vai ser algo sobrenatural, entre aspas. Vai ser algo que o ser humano nunca viu. Há quem fale num extraterrestre que vai aparecer aí nos céus. Há quem fale numa ressurreição de alguém que foi... olha, como por exemplo um antigo Papa, João Paulo II, por exemplo. Estas teorias estão em cima da mesa, porque vai ser algo deste género. E eu tenho que expor como elas são. Porque Satanás não vai enganar com o comum. Isto vai ser o engano dos enganos. E ele vai brilhar. Ele vai brilhar. Ele vai parecer um santo. Ele só vai falar em paz, amor, igualdade. E aqueles fanáticos negacionistas de extrema-direita não me aceitam. Olha que coisa. Vai ser assim. Brilho, vai brilhar. Vão fazer fogo cair do céu à terra, irmãos. Está escrito, não estou a inventar nada, está escrito. Até fogo vai fazer cair do céu à terra. Que hoje em dia é isso, meus amigos. Um satélite emite em luz, está feito fogo a cair do céu à terra. Não é nada de especial.
Isso não vai ser nada especial. Agora, por exemplo, aparecer, por exemplo, aí um clone de alguém antigo a dizer que eu ressuscitei, é possível também. Até a nível científico, a gente hoje em dia tem explicação para tudo. A gente, até a nível científico, tem explicação para tudo. Agora, vai ser, realmente, para a humanidade, vai ser algo nunca visto. Que isto vai ser mundial, vai ter a mídia toda, vai ter os satélites, vai ter... Isto vai ser massas e massas... Show. Hipnotizados. Vamos fazer show. Eu nem preciso estar a dizer o que vai ser. Vocês já estão a imaginar. Isto está prévio. A guerra já está aí, amigos. Ele vem como solucionador da guerra. A guerra já está aí. Eu tenho, irmãos, às vezes eu dou umas palavras mais fofinhas. Mas assim, o que me preocupa hoje em dia é preparar-vos para isto. Eu sou sincero. É o que me preocupa. Porque senão, irmãos, eu fico muito preocupado que o engano vai ser tão grande que, se possível, fosse enganar os eleitos. Então, não podemos ser só fofinhos. Que isto é uma guerra. Jesus Cristo foi crucificado. Ele não estava a brincar, foi não. Davi, o rei de Eglon, o seu nome significa orador, oratória. Aqui temos uma das características do governo satânico. O poder da persuasão da oratória que será imprimida para enganar as massas. Algo que com certeza será muito forte, visto que o poder satânico dominará por completo a mídia de massas. Apoiado em discursos de paz, amor e inclusão de todos e todas as religiões e credos, o poder da nova ordem mundial passará tudo menos maligno. No entanto, a sua máscara cairá quando mostrar tolerância zero com todos aqueles que recusem aceitar a marca da besta, que aparecerá como um meio financeiro identificativo no novo sistema. Oratória, irmãos. Eles vêm com falinhas mansas. Eles vêm com violinos atrás. Ele vai falar e vai estar ao mesa a tocar violino atrás. Vai ser paz. O que interessa é o amor. Só que depois vai acontecer uma coisa. Eu espero que todos que estão aqui, e mais alguns que estão lá fora, digam: nós não aceitamos esse sistema. Isto é mentira. Os satanistas fizeram a guerra, mataram milhões para te trazer ao poder. Nós não te aceitamos. Ai não, negacionistas! Matem-nos a todos. É isto, está escrito em Apocalipse. E a máscara do bondoso vai cair. Eu vejo uns desenhos animados com o meu filho, que é aquelas formiguinhas, que é cristão, que é bondosa. Que a bondosa também dizia: venham cá, comer os chocolatinhos, venham, eu sou tão bom para vocês. E era uma aranha, estava dentro de uma cova para os apanhar. É isto, irmãos. Isto é pior que uma aranha, porque este quer levar-vos para o inferno. E do inferno não há escapatória, nem a morte. Nem a morte. Porque não há morte no inferno. É tortura eterna. E é o que eles querem. Lembrem-se disto, meus irmãos. O que posso eu fazer? Vocês sabem, no outro dia estive a ver. Jesus Cristo, quem leu no Novo Testamento, é um livro de guerra, irmãos. Jesus Cristo alerta-nos sobre o poder de Satanás, sobre o que Satanás faz, sobre o que Satanás é. Ele só fala em Satanás, irmãos. Claro que fala na mensagem do reino, fala no que é o amor, fala no que é a compreensão, mas metade do livro é guerra. Guerra espiritual. Porque Jesus está preocupado connosco, irmãos. Jesus está preocupado com este engano. Ele não quer que a gente seja enganado. Ele sabe as forças do engano. Reparem nisto. Eles vão falar e vai ser só discursos, vai ser tudo flores, vai ser tudo de bom e do melhor que eles vão prometer. Só que, assim como vocês viram, quando foi das vacinas Covid, não podem ir aos restaurantes, não podem viajar, não podem...
Agora não podem fazer nada com a marca da besta. Campos de concentração e cortem-nos na cabeça. É isto que é um Deus de amor? Vai ser isto? Estão a entender onde é que está a coisa? Isto é muito sério, irmãos. A vitória de Cristo, irmãos. Ou seja, temos nos nomes e características dos mesmos os grandes inimigos com os quais os verdadeiros cristãos que representam a Igreja de Jesus terão que lidar. Terão que lidar. E, efetivamente, sabemos que a persuasão, a coerção, a chantagem, a mentira serão de tal ordem que a humanidade será posta literalmente entre a espada e a parede, tendo a sua vida em risco. Isso fará com que milhões cedam à pressão colocando a marca da besta. Estes ficarão de imediato sob o controle espiritual por parte de Satanás. E com ele perseguirão fortemente os resistentes, matando alguns deles. Vamos nos preparar para isso, irmãos. Nós vamos ver cristãos a serem mortos e martirizados. Eu não posso fugir do que a palavra diz, irmãos. Eu não posso. Eu não posso fugir do que a palavra diz. Pois. Deus livrou, não livrou Daniel da fornalha, mas o livrou da morte. Ele foi para a fornalha da morte. As boas notícias são que no final aqueles inimigos irão ser totalmente subjugados, calcados no pescoço. Jesus Cristo vai chegar. É pouco tempo que temos que suportar. É pouco tempo. Eles serão totalmente destruídos na volta do Senhor e Ele lhes retribuirá de acordo com as suas obras. Com a volta do Senhor, também os mártires serão ressuscitados. Não se esqueçam disto. Os que morrerem durante a tribulação vão ser ressuscitados na vinda do Senhor. Está escrito. E os sobreviventes transformados. Paulo diz isso. Os que tiverem sido mortos são ressuscitados. Os que ainda estiverem de pé são transformados. Esta será uma prova dura, mas necessária para limpar a igreja dos cobardes e dos hipócritas. E, amigos, cobardes e hipócritas não entram no reino dos céus. Quantos estão na igreja com uma Bíblia assim, debaixo do braço, e só querem o dinheiro dos fiéis? E querem enganar a igreja. Trabalham para o Satanás. E andam com uma Bíblia debaixo do braço. É de verdade? A igreja está completamente infiltrada por picaretas. Totalmente. Que trabalham para o maligno. Então essas pessoas que querem acreditar na mentira, ou que sejam cobardes, irmãos, ouçam esta palavra. Nós vamos ser cobardes e vamos, depois de tantos avisos, vamos cair na esparrela? Não, pois não, irmãos. Vamos orar para que Deus não nos dê espírito de cobardia. Se tivermos que perder a vida, vamos ser ressuscitados. Temos que estar prontos para isso. Que palavra tão dura, mas é a realidade. Eu não posso fugir ao que está escrito. E o tempo está próximo. Eu não sei até quando vamos conseguir transmitir isto online. Já esteve mais longe. Não é? Já temos censura nas redes sociais. Eu e o meu irmão tínhamos uns vídeos neste sentido. Tiraram-nos os vídeos todos da online. Aqueles vídeos que vos mandámos eram vídeos que estavam no YouTube. O YouTube tirou-nos tudo. Tudo! Já só conseguimos ter noutras redes. E mesmo algumas também já tiraram, não foi? Então isto está por um fio. Isto está por um fio. Então, nem cobardes, nem hipócritas. Também não queremos hipócritas que dizem pela frente que são de Cristo e por trás fazem tudo ao contrário. Também não queremos hipócritas. Assim, vão fortalecer, os que são fiéis vão se fortalecer na fé. Atenção, e é outra coisa, o Senhor vai nos ajudar. Ele ajudou Josué com coisas sobrenaturais. Se a gente for fiel, Ele vai nos ajudar com coisas sobrenaturais. Vamos ter fé. O Senhor parou o sol. O Senhor fez descer o maná. O Senhor farta-se, abriu o mar. Quando Ele souber que a gente não pode fazer nada, Ele vai intervir. E alguns têm que perder a vida. Faz parte. Os discípulos perderam todos. Não foi? Menos o João.
Então devemos estar cientes que tal deve acontecer desta forma. Infelizmente tem que ser. Para que o coração de cada um seja finalmente revelado. Oh, irmãos, quando Cristo vier, os que ficarem do lado dele, a gente pode ter a certeza, são verdadeiramente cristãos. Podemos confiar neles. Em quem é que a gente hoje em dia confia, irmãos? É complicado. Isto, confiar hoje em dia. Irmãos, eu tenho levado facadas de pessoas que estavam ao meu lado direito. É verdade. Isto vai ser a grande prova. Eu nem em mim ainda confio a 100%. Quanto mais em outra pessoa. Eu quero que Deus me dê força para passar por isto. Eu estou aqui a falar, mas eu não sei. Se Deus não me der força, se calhar não consigo. Por isso é que eu digo, vamos orar por isso. Não é, irmãos? Então, se nós temos que desconfiar, eu desconfio de mim, da minha carne. Eu desconfio. Vamos confiar em quem? Não, irmãos, não dá. Mas no fim, quando Jesus vier, podemos ter a certeza que nos que forem fiéis, a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus Cristo. A gente, porquê? Porque morreu por nós. Ele foi até o fim. Podemos confiar? Confiamos em Jesus Cristo. Porque Ele deu a vida por nós. Confiamos nos discípulos. Porquê? Foram fiéis a Jesus Cristo. Confiamos em todos os mártires que se foram ao longo da história. E porquê? Foram firmes e fiéis até ao fim. Confiamos nos amigos de Daniel que entraram na fornalha porque não dobraram o seu joelho à estátua de Nabucodonosor, que representava o poder mundial. Confiamos porque eles foram fiéis. Até o fim. Que Deus nos dê essa honra de poder dizer o mesmo de nós. Confiamos naqueles que passaram pela tribulação e não dobraram o joelho ao anticristo. Já viram? Já viram a honra que o Senhor vos está a dar a oportunidade de ter? Não interessa o passado. Não interessa quem tu eras. Não interessa o que fizestes. Não interessa todas as asneiras da nossa vida. E foram muitas. E foram muitas. Não interessa. Se naquele dia não dobrarmos o joelho, a eternidade só se vai lembrar. Não dobrou o joelho. Honra! Eu costumo dizer, luta ao lado de Jesus Cristo e recupera a tua honra. Recupera, porque o humano não tem honra. Somos mentirosos, somos fracos, pecadores. Mas podemos recuperar, isto é a oportunidade. Se a prova não fosse dura, irmãos, não recuperávamos nada. Assim temos a oportunidade. Então vamos acabar com esta palavra. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos ser firmes. E só para terminar, um parênteses, não tem a ver com isto, mas é importante que se diga, porque pode haver muitos que nos veem, que estão até bem encaminhados, porque há muitos pastores que até são pessoas que são até honestas no que fazem, mas existe uma situação na igreja atual que é falar no arrebatamento pré-tribulacional e que a Igreja de Cristo não vai passar pela tribulação. Eu costumo sempre dizer o seguinte. Em primeiro lugar, há a passagem de 2 Tessalonicenses em que Paulo nos alerta para estar preparado, porque nada de arrebatamentos acontecerá sem que primeiro se revele o anticristo. A igreja vai passar pela prova. Não há como fazer. Mas, vamos só pôr aqui. Mas também há muitos argumentos, podem-me dizer, mas há muitos argumentos a favor que a igreja será arrebatada antes de passar pela prova. E eu costumo dizer assim, mas também há muitos argumentos em contrário. Você vai se preparar para qual? Para o mais difícil ou para o mais fácil? Preparem-se para o mais difícil. Preparem-se para o mais difícil.
para o mais fácil não têm que se preparar. Mas para este temos, ou não temos? Vão-nos chamar negacionistas, extrema-direita, pró-Putin, essas coisas todas que estão na moda. Preparem-se para isso, irmãos. É o que eu vos queria pedir. E seja dada toda a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. E não fiquem tristes em ouvir estas palavras. Fiquem contentes. Porque o Senhor os escolheu para saberem de tudo antes que aconteça. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Também Tchau. até o nome de Jesus, Tchau. não é?